Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui no Coisa de Doceira. Eu me chamo Juliana Pimenta e no vídeo de hoje eu vou te contar as 5 coisas que você não pode errar na hora de fazer a sua degustação de doces finos. E como você já deve saber, a degustação de doces finos ela é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir se divulgar e para a gente conseguir fechar os nossos pedidos. Então aqui é importante que você olhe para a sua degustação com carinho e veja se você não está cometendo os erros que eu vou te contar aqui hoje. Porque se você faz a sua degustação de doces finos bem direitinho, isso aumenta em muito as suas chances para você poder fechar mais pedidos e poder faturar muito mais com o seu negócio de doces finos. Só que antes da gente entrar aqui nessas dicas que eu vou te passar hoje, nesses segredos que eu vou te contar, eu quero pedir para você já aproveitar, já deixar o seu like, porque esse vídeo aqui, ele realmente está super especial. Então já deixa o seu like. E se você ainda não está inscrito ou não está inscrita aqui no Coisa de Doceira, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu libero vídeos novos e toda semana eu passo conteúdo aqui sobre esse nosso mundo dos doces finos. Então aproveita e já faz a sua inscrição. Mas agora chega de conversa e bora para o nosso vídeo. Uma das coisas que você não pode errar na sua degustação é o tamanho dela. Sim, gente, o tamanho importa. E aqui eu quero te contar um pouquinho da minha própria experiência com as minhas degustações e como o fato de eu mudar o tamanho da degustação impactou no meu próprio negócio. Bom, quando eu comecei a trabalhar com os doces finos, eu comecei fazendo uma degustação bem pequenininha. Então eu fazia ali 12 doces. Depois, mais pra frente, eu aumentei um pouco mais a minha degustação e ela ficou com 16 doces, como você pode ver nessa foto aqui. Bom, até aí tudo bem, eu tava conseguindo fechar um pedido aqui, outro ali, mas não tava assim aquela coisa, né? Não tava conseguindo fechar muitos pedidos. Então eu comecei a olhar para ela e eu fiquei pensando, tá, como que eu posso melhorar a minha degustação para aumentar as minhas chances de fechar pedido? Foi aí que eu resolvi, então, fazer uma degustação bem maior. Eu resolvi fazer uma degustação com 24 doces. Depois, mais pra frente, hoje em dia, a minha degustação aumentou mais ainda e chegou em 32 doces. Bom, quais são as conclusões que eu consigo tirar dessas mudanças que eu fui fazendo na minha degustação? E a primeira é que, quando eu deixei de fazer a degustação menor e passei a fazer as degustações maiores com 24 e 32 doces, eu comecei a fechar muito mais pedidos. E aí eu vou te contar agora o porquê. O que acontece? Quando o cliente ele vai fechar um pedido para um evento, essa é uma data muito especial e é uma data em que ele realmente quer que tudo saia muito perfeito. Então isso significa que o cliente ele vai comprar aquilo que ele realmente já provou. Ele não vai ficar fechando o doce ali, por exemplo, no escuro, sem saber exatamente o que ele está comprando, porque ele não quer correr o risco de lá no dia do evento dar alguma coisa errada, né? A gente precisa lembrar que o cliente aqui, ele também está inseguro. Ele quer que tudo saia perfeito no dia, porque ele quer que realmente as pessoas adorem a festa que ele vai dar, que as pessoas fiquem com boas memórias dessa data tão especial. Então aqui, quando você dá mais opções para o seu cliente provar, você aumenta as chances também dele encontrar tudo aquilo que ele busca com você. Porque o que acontece aqui? Se você faz uma degustação muito pequenininha, então, por exemplo, você faz uma degustação de 12 doces, só que daí você colocou ali, vamos supor aqui de frutas secas, um doce de pistache, um doce de damasco. Só que o seu cliente estava querendo um doce de nozes, e aí não tá na degustação. Por mais que você tenha esse doce de nozes no cardápio, não necessariamente o seu cliente vai querer fechar o doce de nozes com você, porque ele não provou. E aí, o que pode acontecer aqui é que o cliente ele vai em outra doceira e aí ele pode encontrar esse doce na outra doceira. E aí, se ele encontrar esse doce na outra doceira, o que pode acontecer aqui é que ele pode fechar uma parte do pedido com você e uma parte do pedido com a outra doceira. Ou pior ainda, pode ser que ele vá na outra doceira e aí lá ele encontra uma solução mais completa. Ele encontra ali todos os doces que ele estava buscando e aí ele vai acabar fechando o pedido inteiro com ela. Então,
Então, quando você faz uma degustação maior, você consegue apresentar melhor o seu trabalho para o seu cliente e isso aumenta as suas chances de você fechar aquele pedido, porque aumenta as chances ali dele encontrar realmente todos os sabores que ele queria ali para ir fechar com você. E tem um outro ponto aqui também que influencia quando a sua degustação é menor, que está relacionado ao seu cardápio. Vamos supor que você tem um cardápio aí de 40 opções, tá? Então você tem mais ou menos 40 doces no seu cardápio. E se você dá só 12 opções de doces para ele provar ali do seu cardápio, o seu cliente ele pode ficar com a sensação de que ele tá deixando de provar vários outros doces. Então, meio que ele fica com aquela sensação de que ele tá perdendo, né? Porque ele tá provando menos da metade do seu cardápio. Então, quando ele olha ali, ele vai falar: "Nossa, mas tem tantas outras opções aqui, né? Vai que tem doces mais bacanas, vai que tem doces que eu gostaria mais dentro dessa lista enorme aqui", né? Ao passo que, se você tem ali 40 doces, por exemplo, no seu cardápio, e o seu cliente está provando 24, 32 doces, ele não tem essa sensação, porque ele já está provando a maior parte do seu cardápio. Então, ele sabe que ele pode escolher dentro daquelas opções ali, que realmente ele já está provando os melhores e que ele vai escolher doces que realmente vão fazer sucesso no evento dele. Então, por esses motivos, eu realmente indico que você faça uma degustação maior, porque assim você vai conseguir aumentar e muito as suas chances de fechar o pedido inteiro com o seu cliente. Além do fato também, né, gente, que quando ele recebe uma caixa grandona ali de doces com várias opções super bonita, isso também já enche os olhos do seu cliente, né? Já faz ele ficar com mais vontade de fechar com você. E isso também já me leva então para o segundo ponto que você não pode errar na hora que você estiver fazendo a sua degustação de doces finos, que é a questão da própria apresentação da sua degustação. Gente, como vocês sabem, a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos também. E a degustação, ela começa bem antes do seu cliente colocar o doce na boca. Ela já vai começar ali quando ele recebe a sua caixa de doces. Então, ele recebe a caixa, já vê aquela caixa linda, ele já vai enchendo os olhos, depois ele vai abrir a caixa, vai sentir o cheiro dos doces, vai ver aquele mundo de doces maravilhosos dentro daquela caixa, aquelas variedades todas. Isso tudo já vai gerando desejo no seu cliente, já vai fazendo ele gostar cada vez mais ali dos seus doces. E aí, só depois que ele vai pegar o doce e colocar ele na boca para realmente provar o sabor. Então aqui é importante que você pense na questão da apresentação. Gente, é como dizem, a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão vai ser quando ele receber a sua caixa mesmo. Então, a minha dica aqui para você é: invista numa caixa que tenha uma apresentação bacana. Não use aqui para sua degustação, como eu já vi várias pessoas usando, por exemplo, aquelas caixas de pedido, tipo essa daqui, tipo essas caixas de pizza, assim, que são as caixas que na verdade a gente entrega o pedido, né? Essa caixa, ela não vai ajudar a deixar a sua degustação muito vistosa. Então, vá em busca de uma caixa que seja um pouco mais bacana. Existem vários modelos de caixa no mercado. E aqui, quando eu falo para você ir ver uma caixa mais bacana, não significa que você precisa ter uma caixa ultra mega personalizada, daquelas que são mais rígidas. Não, você pode escolher uma caixa, por exemplo, que nem essa daqui. Essa minha caixa, olha, ela tem uma certa maleabilidade, né? Ela é uma caixa que eu dobro no ateliê, mas enfim, só da pessoa receber, veja, é uma caixa bonita, tem o meu logo ali, né? Ela é grande, ela é bem apresentável. Então, quando depois eu vou colocar os doces dentro, já fica super bonito. Mesmo se você não consegue mandar personalizar ela agora, não tem problema. Existem outras formas de você conseguir deixar essa sua caixa bem bonita, né? Você pode colocar um laço, você pode colocar uma tag com o seu logo, que você pode mandar fazer uma gráfica. Você pode, por exemplo, mandar cortar um adesivo e colar aqui na sua caixa. Inclusive, eu fiz muito isso. Nas minhas primeiras caixas de degustação, eu não tinha como mandar fazer essa caixa personalizada. Eu estava começando o meu negócio, né? Então, eu mandava fazer um adesivo de recorte e eu mesma, com o meu marido, a gente ficava colando na nossa caixa. E aí, ela já parecia uma dessas caixas personalizadas, né?
Bom, mas enfim, então o primeiro ponto aqui que você precisa prestar atenção na hora da apresentação é com relação à caixa em si que você vai usar. Bom, depois, essa caixa, ela também precisa ter o tamanho ideal para aquela quantidade de doces que você quer colocar ali dentro. Eu já cansei de ver foto de caixas de degustação onde as doceiras estão usando uma caixa bem maior e aí fica espaço sobrando dentro da caixa. E aí isso significa que quando o cliente recebe, a caixa tem aquele aspecto assim dela tá meio vazia, né? Porque ela não tá completa de doces. Então isso também não vai ajudar muito nessa questão do impacto visual, né? Já vi caixas de doce onde tinha espaço sobrando e aí colocaram ali, por exemplo, um papel manteiga, alguma coisa assim para preencher esse espaço. Gente, não dá. Pensa o seguinte, se a sua cliente fosse receber a sua caixa e a de uma outra doceira, só na hora dela receber e dela olhar essas duas caixas, a sua, ela já tem que chamar mais atenção pela apresentação, porque ali você já vai ganhar alguns pontinhos com a sua cliente. Então aqui também preste atenção nesse tamanho da caixa, né? Pega ali o tamanho ideal para aquela quantidade de doces que você quer colocar. O outro ponto aqui também é com relação às próprias forminhas que você vai usar dentro da caixa. Escolha um modelo de forminha e use em todos os doces o mesmo modelo, né? Aqui eu também já vi fotos de caixas de degustação onde cada doce ali estava numa forminha diferente, onde tinham, por exemplo, doces que alguns estavam em forminha, outros não. Enfim, eu tenho na minha linha doces que eu entrego sem forminha, porque eu acho que eles ficam mais bonitos ali na peça, né? Indo direto na peça, como você pode ver nessa foto aqui. Só que isso não significa que na minha caixa de degustação eu vou mandar ele sem a forminha. Por quê? Porque eu estou procurando um padrão. Eu quero, né, que quando ela abra a caixa, todos os doces estejam bem bonitinhos, dispostos ali, todos na mesma forminha, porque isso vai passar uma sensação de uma caixa mais organizada, mais bonita. Além disso, também pense na própria disposição dos doces dentro da caixa. Então, pensa direitinho ali para criar um visual mais bonito, né? Você pode escolher onde cada doce vai ficar posicionado dentro da sua caixa para gerar esse visual mais impactante. E já que a gente está falando dessa seleção dos doces aqui dentro da sua caixa, vamos então para o terceiro ponto que você não pode errar na sua degustação de doces finos, que está relacionada muito ali com a seleção dos doces. E o que acontece aqui é que você precisa buscar um equilíbrio nos sabores que você vai colocar dentro da sua caixa de degustação. Então, gente, o que acontece? A gente precisa entender que pessoas diferentes têm paladares diferentes. E aqui, quando a gente vai montar a nossa degustação, a gente precisa levar isso em consideração, de que a gente precisa agradar aos mais diversos paladares. Então, o que acontece aqui? Tem gente que prefere os doces que são mais doces. Já tem gente que prefere doces menos doces. Tem aqueles que preferem os doces com chocolate, aqueles que preferem os doces cítricos, aqueles que preferem os doces de frutas secas, enfim. Então é importante que você leve em consideração a própria questão do equilíbrio dos sabores que você está colocando na sua caixa. Então quando você for escolher os seus doces para fazer a sua degustação, pensa nisso, de você ter doces ali de repente que são mais doces, doces menos doces, doces com chocolate, doces sem chocolate, os doces de um paladar mais suave, de um paladar mais maduro, enfim. Então pense no equilíbrio dos sabores que você está oferecendo para você aumentar as suas chances de agradar o maior número de paladares e conseguir assim fechar mais pedidos. E aí, falando aqui dessa questão de equilíbrio dos sabores, isso aqui está relacionado ao quarto ponto que você não pode errar, que é com relação à variedade de doces que você vai colocar na sua degustação. Isso significa o quê? Como eu já expliquei aqui várias vezes para vocês, a gente costuma dividir os nossos doces em famílias. Então a gente tem aqui 6 famílias principais: frutas secas, frutas frescas, chocolate, brigadeiro, ovos e coco. Essas são obrigatórias. E como opcional, a gente tem a família dos caramelados.
E por que que eu divido os meus doces em família e também sugiro que você faça assim no seu cardápio? Porque assim a gente tá levando em consideração aqui esses diferentes paladares, como eu falei agora há pouco. Porque aqui você tem os doces de frutas secas, por exemplo, eles são doces normalmente mais suaves no paladar, eles são doces ali normalmente de um paladar mais maduro, então a gente consegue agradar mães, pais ali, tios, avós, enfim, a gente agrada essa galera. Depois a gente tem os de frutas frescas. Esses são doces que são ótimos, né? Porque eles dão aquela quebrada na mesa, assim, eles dão uma refrescada, vai muito bem, agrada muita gente. Depois, gente, chocolate e brigadeiro não tem nem o que falar, né? São os queridinhos de todo mundo. Mas não é só de chocolate e brigadeiro que se faz uma mesa de doces. A gente tem que pensar nesses outros tipos aqui, nesses outros paladares, certo? Bom, e assim por diante vai nas famílias. Então aqui, quando você for montar ali a sua degustação e fazer a seleção dos doces que vão entrar nela, leve em consideração essas famílias, leve em consideração essa variedade nos doces. Não coloque ali na sua degustação, por exemplo, 3 doces de maracujá. Né? Então, por exemplo, ou sei lá, só coloca doce que vai chocolate com Nutella. Não, você tem que trazer essa variedade, você tem que trazer os doces de todas essas famílias, porque assim você vai conseguir, por exemplo, agradar ali a noiva, mas a mãe da noiva também, né? Consegue agradar os amigos, consegue agradar o noivo, tem doce depois para criança também. Assim você consegue oferecer uma boa solução para o seu cliente e, inclusive, você consegue orientar ele para ele escolher os doces de todas essas famílias para a mesa de doces dele, porque assim ele vai agradar os diferentes paladares lá do evento que ele vai fazer, e isso também vai deixar o seu cliente mais seguro, porque ele sabe ali que ele está fazendo uma boa seleção, que ele está escolhendo bons doces que vão fazer muito sucesso no evento dele. Mas antes da gente entrar aqui no nosso quinto e último ponto que você não pode errar na sua degustação de doces finos, eu quero te convidar para conhecer o Método Doceira Protagonista, que é o meu programa de formação de confeiteiras empreendedoras, aonde eu te ensino a fechar pedidos de mais de R$ 2.000 em um único pedido. E também te ensino a dominar a produção para você entregar os seus pedidos com segurança e tranquilidade. Então, se você quer aprender a fazer mais de 20 receitas de doces finos que são um sucesso de vendas no meu ateliê e quer aprender também como que você faz para acessar o mercado de eventos e fechar os contratos de R$ 2.000 ou mais em um único pedido, eu tô deixando o link aqui no card e também aqui embaixo na descrição para você poder conhecer um pouco mais do Método Doceira Protagonista. Mas agora então, bora aqui para o nosso quinto e último ponto que você não pode errar. E esse ponto, ele está relacionado à diversidade. Bom, gente, como eu digo sempre aqui para vocês, quando a gente faz os doces finos, a gente tem que levar a diversidade em consideração. Isso significa que não adianta a gente só fazer doces aqui que sejam, por exemplo, de enrolar, aqueles doces bolinha, ou, por exemplo, só bombons de chocolate. Quando a gente faz os doces finos, isso significa que a gente precisa trazer ali diversidade na nossa linha. Mas aonde está essa diversidade? Ela está nos diferentes formatos, sabores, bases, técnicas, texturas e acabamentos que você vai dar nos seus doces. Então, quando você for escolher os doces para colocar na sua degustação, você precisa levar isso em consideração. Olhe então para a sua degustação e se pergunte: será que você tem diversidade nos diferentes formatos? Será que você só está colocando ali doces de enrolar, doces redondos, ou de repente você só está colocando doces quadrados? Aqui você precisa ter, né, essa variedade. Então você tem doce redondo, tem quadrado, tem copinho, tem cone, tem oval, enfim, traga essa diversidade nos formatos. Depois, olhe para a questão ali dos sabores que você está colocando. Como eu falei, não adianta você querer colocar ali muitas opções de um mesmo sabor. Por exemplo, colocar ali 3, 4 tipos de doce de maracujá. É preferível que você explore outros sabores. Então coloca maracujá, mas coloca limão, coloca ali uva, morango, enfim. Traga diversidade no sabor. E pense aqui também com relação às texturas. Se o seu cliente provar todos os doces que estão ali na caixa de degustação, ele vai encontrar texturas diferentes? Ou será que vai estar tudo muito parecido? Então aqui coloque doces que tenham uma textura mais cremosa, outros
outros, de repente, mais crocante, uma textura mais firme, mais aveludada, enfim, brinque aqui com as diferentes texturas. E por fim, leve em consideração aqui também as próprias bases que você está usando para os seus doces. Para você não ter ali, por exemplo, só doces à base de leite condensado ou só doces à base de chocolate. É importante que você traga outras bases, né? Aqui com os doces finos a gente pode explorar várias bases diferentes. Por exemplo, pode sim ser o leite condensado e chocolate, mas você pode usar como base as próprias frutas secas, você pode usar como base frutas, enfim, tem bastante ingredientes aqui que você consegue usar como base para os seus doces. E essa diversidade na sua linha, ela traz vida tanto para sua degustação quanto para a própria mesa de doces. Ela cria um visual também bem impactante, porque não é que vai estar tudo ali muito parecido. Você tem, né, doces diferentes. Então, pensa com carinho sobre isso. Bom, e aí, antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu quero te dar uma dica bônus. Lembra que a sua degustação, ela é uma experiência. E quanto mais incrível for a experiência que você proporciona para o seu cliente, maiores vão ser as suas chances de você encantar ele e dele querer fechar o pedido com você. Então aqui, olhe para a sua degustação e veja qual é o algo a mais que você pode colocar nela. De repente, manda ali com a sua caixinha de degustação uma cartinha, um agrado para o seu cliente, ou se você for receber ele pessoalmente, né, para fazer a degustação, pensa ali o que é que você pode colocar no ambiente para realmente gerar uma experiência que seja única, para realmente ele lembrar dessa degustação. Bom, gente, então esses foram os 5 erros que você não pode cometer na sua degustação de doces finos. Aproveita, me conta aqui embaixo nos comentários se você está cometendo algum desses 5 erros, que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô deixando aqui mais 2 vídeos para você continuar comigo aqui no Coisa de Doceira e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!